nós estamos expressando aqui aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Eu quero falar para os irmãos, Mateus capítulo 10, quero falar sobre a missão, né? O Senhor enviou ali para nossos irmãos, os apóstolos, e também essa missão que tem entregado aos nossos irmãos hoje, a igreja do Senhor Jesus. Amém? Para não perder tempo, eu quero ler, aleluia, glória a Deus, apesar que nós temos tempo, aleluia, glória a Deus, bastante, aleluia, para estar expressando a palavra do Senhor. Mateus capítulo 10 e versículo 9, aleluia. Que o Senhor, quando estava ali, aleluia, ele chamou os seus discípulos e deu uma missão a eles. Eu quero ler um versículo aqui, depois quero ir em algum lugar com o Espírito de Deus colocou no meu coração para expressar aos nossos corações essa tarde. Amém, igreja? Que diz assim, aleluia, que ele puder colocar em pé, coloque, que ele estiver sentado aqui, pode ficar sentado, não tem problema, aleluia, porque a gente está com uma criança, mas se puder, vamos ficar em pé. Que diz assim, não possuís ouro nem prata, e nem cobre em vosso cinto, nem alforje para o caminho, e nem túnica, e nem sandálias, e nem cordão, porque digo é o operário do seu alimento. Aleluia. Os irmãos podem sentar aqui, dando glória ao Senhor. O Senhor, ele chamando ali os discípulos, e dando uma missão, e falando para os discípulos levar o Evangelho. Levar 16 requisitos por todo mundo e anunciar este Evangelho a toda criatura, cura os enfermos, aleluia, ressuscita os mortos, você recebeu de graça, e graça dais, aleluia. Mas aqui em Mateus capítulo 10, o Senhor diz para o discípulo, não possui ouro, aleluia, nem prata, e nem cobre em vosso cinto. Aqui está falando, irmão, aleluia, com a simplicidade, não é verdade? Aleluia, glória a Deus. O Senhor instruiu os seus discípulos para eles levar a palavra. Lembra, irmão, que quando o Senhor, aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, que o Senhor já tinha, aleluia, a Assunção tinha subido ao céu, aí o Senhor usou Pedro poderosamente, aleluia, para a honra e glória do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, né, irmãos, capítulo 3, a Bíblia diz, aleluia, e versículo 6, quando o Senhor, usando Pedro e João, e a Bíblia eu posso ver, assim que você vem nessa tarde adorar o Senhor, buscar o Senhor, glorificar o Senhor, receber unção, graça, adorar em espírito de verdade. E a Bíblia diz que João e Pedro subindo ali a porta do templo chamado Formosa, Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e 6. E diz que colocava lá um mendigo, um aleijado, um coxo, e ele pedia esmola diante daquele templo. E a Bíblia diz que, aleluia, que Pedro e João, Atos dos Apóstolos 3 e 4, e Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Nosso irmão pastor Luiz falou que muitas vezes nós passamos, alguém pode dar uma esmola, muitas vezes a gente olha assim, mas, aleluia, me dá um dinheiro, moço, me dá, aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que estava entrando, aleluia, o servo do Senhor, Pedro e João, aleluia, eles olhando, entraram no templo, aleluia, e estava ali a pedir esmola, aleluia, glória a Deus, aquele pedindo, João 3 e 3, e João 3 e 4, Evangelho de João. E eles ficam os olhos naquele homem, que estava ali coxo, e a Bíblia diz que a sua deficiência era de nascença, tinha nascido daquele jeito, tinha nascido com aquelas dificuldades, tinha nascido, aleluia, glória a Deus, aleluia, com a dificuldade de não conseguir andar, coxo de nascença. Mas a Bíblia diz, aleluia, que Pedro olhando para aquele moço, na ousadia que o Senhor, quando chamou os discípulos, disse, não levar ouro no vosso cinto, não levar prata, aleluia, mas eu dou poder para curar,
E a Bíblia diz que Pedro, olhando aqui, a Bíblia diz no capítulo 3 e 6, Pedro olha e diz: me dá a tua mão. E aquele moço estendeu a mão, eu creio que dizendo: ele vai me dar um dinheiro. Mas Pedro Tiago é muito mais. Aleluia, muito além de dinheiro, muito além do ouro, muito além da prata, muito além das coisas materiais. Aleluia, Pedro olhando para ele e disse: me dá a tua mão. E ele estendeu a mão e Pedro disse: eu não tenho. Quando pegou na mão daquele moço, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, olhando para aquele moço, eu tenho, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu digo para ti, levanta e anda. E a Bíblia diz que ele, aleluia, era torto, era deixado, e os ossos foi lhe tortando as pernas. Eu não sei como é que foi aquele milagre, não, mas a Bíblia diz que aquele moço, aleluia, foi se colocando de pé, ele tomou um pulo. E a Bíblia diz que a coisa mais linda que aquele moço, nos primeiros passos dele, aleluia, a Bíblia diz, aleluia, que ele, aleluia, se pôs de pé e entrou no templo dizendo: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, e sarado dos suas pernas. Oh, irmão, que maravilha, dando glória. Vem nessa tarde nós vindo com nossas pernas, e estamos aqui dando glória ao Tio dele, glória e honra, aleluia, que é o Senhor.